Agora vamos gravar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Vamos agora aqui no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 13. Mas nosso Deus diz assim, Senhor Jesus Cristo, nós falamos assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 13, ele diz assim: porque os profetas e as leis tiveram a palavra até João. Quer dizer, João era um grande profeta, né? E no versículo 14, diz assim: E se quiseres compreender, é ele, Elias, que devia voltar. E no versículo 15 diz assim: quem tem ouvido, ouça. E no capítulo 16 fala assim: a quem hei de comprar estas que comparar, a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados em praça que gritam aos seus companheiros. E no versículo 17, Jesus fala assim: trocamos as flautas e não dançam, cantamos uma lamentação e não choram. Esse é o povo que é daquele tempo, né? E nosso Senhor Jesus Cristo fala assim. E no versículo 18, diz assim: João veio, ele não bebia e não comia, e disseram a ele: está possuído de um demônio. Eles falavam para ele. E no versículo 19 diz assim: e o filho do homem vem, come e bebe, e dizem: é um comelão e bebelão, e amigo dos publicanos e dos diversos, mas a sabedoria foi justificada por seu filho. E no capítulo 11, no versículo 20, diz assim: depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grandes números de seus milagres, por terem reconhecido arrepender-se. Ele falava para se arrepender, né? E no versículo 21 diz assim: ai de ti, Gorazim, ai de ti, Betansaide, porque se tivesse sido feito em Tiro dessa Sodoma os milagres que vós feito em vosso meio, há muito tempo elas se tornaram arrependidos sobre os celicianos e as cinzas. E no versículo 12, 22 diz assim: e isso vos digo, no dia que juiz haverá menor rigor para Tiro e da Sodoma que vossas vozes. E no versículo 23, no capítulo 23, no versículo 23 diz assim: e tu, Cafarnaum, será levada até o céu, senão será tirada até o inferno, porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, substituível até este dia, estava ainda até esses dias, eles ainda estavam lá, né? E no versículo 24 diz assim: por isso
se dizer em dia de juízo, haverá menores rigor para Sodoma do que para ti. Ele está falando aquela cidade que ele passava, né? E no versículo 25 diz assim: por aquele tempo Jesus pronunciou estas palavras: eu te bendito, Pai, o Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios, entendido, e os revelados aos pequenos. E no versículo 26 diz assim: sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. E no capítulo 11 do versículo 27 diz assim: todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele que é o Filho, quiseste revelá-lo. Está revelando as coisas do céu para nosso Senhor Jesus Cristo, está revelando porque o Pai tem falado com ele, né? E o versículo 28 diz assim: vinde a mim, vós todos os que estáis aflitos sobre o fardo, e vós eu lhe aliviarei. Quer dizer, ele vai deixar, não vai ter peso no seu fardo, porque ele aliviará. E no versículo 29 diz assim: tomai meu jugo sobre vós e recebi minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. Encherei o repouso para as vossas almas. Então tem que estar certo para que nosso Senhor Jesus Cristo sempre ele esteja junto com você, para você sempre estar sabendo o que ele fala, o que ele diz, né? E no versículo 30 diz assim: porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Quem tem Jesus Cristo, quem tem nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, na mente, no coração, e de a par com a gente, eles vão ser bastante abençoados por nosso Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus do universo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo explica o caminho, explica a verdade, explica tudo que você quer entender. O que ele fala é tudo verdade. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo ama todos nós, ama vocês e quer que vocês todos sejam ouvidos pela palavra dele, né? E é muito fácil você ir no caminho e na presença dele, porque ele está chamando você para você ter a sua participação do reino, né? Que ele veio para dar o reino na vida eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos, ama eu, ama você, ama todos aqueles que escutam, aqueles que ouvem, aqueles que querem ser santificado por nosso Senhor Jesus Cristo. É muito fácil. É só amar ele, estar sempre na presença dele, estar sempre louvando. Quando você sair, que você estiver viajando, ou você estiver num aeroporto, ou você estiver meio sozinho fazendo o teu serviço, chame nosso Senhor Jesus Cristo, ele te atende com o Espírito Santo, com a graça de nosso Deus. Amém.